A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Das graças Os que temem o Senhor agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso,
soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Tomé disse-lhes: se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória Ó Senhor. Estão parecendo as portas das nossas igrejas, as portas aonde os discípulos estão rezando, as portas aonde os discípulos estão celebrando a sua fé estão fechadas. Mas Jesus não precisa de portas abertas. Por isso o evangelista, nas 2 aparições do mesmo evangelho, o evangelista faz questão de dizer: as portas estão fechadas, as portas estão fechadas, mas o Senhor aparece no meio deles. Jesus não precisa de portas abertas. O ressuscitado não precisa de portas abertas para entrar. Ele entra e se faz presença no meio dos discípulos. Está com eles agora. Jesus está com os seus discípulos. E as primeiras palavras de Jesus, por 3 vezes no evangelho de hoje, Jesus abençoa seus discípulos com paz. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A bênção de paz Jesus dá para os seus discípulos que estão com medos, estão apavorados. Medos também de morrerem, de serem atacados pelos judeus, pelo poder romano, pela comunidade. E Jesus, com a bênção de paz, tranquiliza os seus corações. E eles começam a se alegrar por verem o Senhor. Na primeira aparição, Tomé não está com os discípulos. Depois os discípulos vão dizer para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Ele está vivo, Tomé. O Senhor está vivo. Ele vive e reina. Nós agora o vimos. Nós agora fizemos uma experiência com Ele. Tomé vai dizer: eu não acredito. Tomé vê Jesus desfigurado na cruz e começa a dizer: só se eu ver as marcas dos pregos, se eu colocar minha mão no seu lado, só se eu ver ele todo pinicado, todo dilacerado como eu vi na cruz, só se eu ver aquele homem da cruz vivo, aí eu vou acreditar que de fato ele é o Senhor, ele ressuscitou. 8 dias depois, sempre no primeiro dia da semana, você que está em casa, coloque isso no seu coração. A Igreja Católica disse que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor,
porque o primeiro dia da semana é o dia da aparição do ressuscitado. Ele vai aparecer aos seus discípulos, sempre no primeiro dia da semana. Aí no primeiro dia da semana, eles vão se reunir de novo, para a reunião, para a oração, da qual se falou a primeira leitura. Os discípulos vão se reunir, vão rezar. Agora Tomé já está com eles. O ressuscitado aparece, portas fechadas. Mas como eu disse, o ressuscitado não precisa de portas abertas para aparecer, para entrar. O ressuscitado entra no meio deles, deseja novamente a bênção de paz e se dirige a Tomé dizendo: agora vem, Tomé, é você, coloca aqui a tua mão nas minhas mãos, coloca aqui a tua mão no meu lado direito, transpassado pela lança, coloca aqui, Tomé. E Tomé vai falar essa frase tão linda, que quando o Padre ergue Jesus vivo na Eucaristia, a gente também diz: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aí Tomé vai dizer essa palavra linda para Jesus, se ajoelhando e dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, agora eu creio que tu és o Senhor, que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus. No domingo da misericórdia, Jesus aparece aos seus discípulos. Jesus abre o coração, abre os olhos e a mente, a alma dos discípulos. E eles, com grande alegria, abraçam a fé. Até Tomé. Tomé abraça a fé. Todos os discípulos agora abraçam a fé. Acreditam que verdadeiramente o crucificado está vivo, ressuscitou, está no meio deles. E agora, alegres e felizes, eles vão abraçar Jesus, eles vão abraçar a fé, abraçar a missão, recebem os sacramentos. No dia da misericórdia, o Senhor confere o sacramento da reconciliação para os seus discípulos. No dia da misericórdia, Jesus concede o dom da fé para os seus discípulos. E assim, eles vão se tornar verdadeiros discípulos e missionários, com a certeza da presença e da vida do ressuscitado com eles. Jesus ressuscitado está com os seus discípulos. Jesus ressuscitado é o Cristo, o Filho de Deus. As últimas frases do Evangelho: verdadeiramente Ele é o Cristo ressuscitado, o Filho de Deus. E aqui nós queremos pedir para que o ressuscitado, para que Jesus misericordioso tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da humanidade, das famílias do mundo inteiro. Que Jesus misericordioso nos livre de todo esse mal, nos livre de toda essa pandemia. Abençoe os profissionais da saúde, os cientistas, para que eles descubram com mais rapidez a cura desse mal pela graça de Jesus misericordioso. Para a humanidade, a nossa oração. E aqui nós estamos unidos com a nossa igreja, rezando pela humanidade, para que Cristo ressuscitado, para que Cristo misericordioso tenha piedade do mundo inteiro. Por isso, com fé vamos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
e vamos dirigir ao nosso bom Deus as preces da nossa comunidade nesse dia.